Aí tem também um poema aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou falar um poema. Nem é um poema, na realidade é uma prosa, né? É uma história que eu conto, chamado A Pipoca, porque eu acho assim bacana, né? Eu me lembro assim que eu tenho um poeta que dizia assim: eu não vou ficar falando de como o poema surgiu, porque ele que fale por si só, né? Mas eu acho interessante é que teve uma época, né, que você ouvia muito falar essa coisa do retrato falado, né? Um discurso muito da polícia que falava. E eu chego no local, né, da casa de uma amiga que não está mais entre a gente, e os filhos dela, já hoje são adultos, tinham enchido a sala de pipoca, né? Espalhou, era pipoca na sala toda. Aí eu pensei assim, pô, já pensou se eu pego uma pipoca dessa e conte uma história dela? Quantas histórias estão aqui pela sala, né? Aí eu pensei naquele momento ali, a violência, de certa forma, já chegando mais forte pelo Rio. E eu escrevi A Pipoca, que eu falo o seguinte: era uma vez um grão de milho, que no calor da panela a metamorfose o transformou em pipoca. Do monte, foi a primeira que estourou, pulou e dispersou. Na sua fuga calorosa, envolveu-se na poeira e, com auxílio do vento que vinha da janela, sai da cozinha passando pela sala, ganhando mais um cômodo e desaparece rumo ao telefone. Com isso, não se fez presente no tigelão da mesinha do centro e nem participou do ritual pipocante da sessão da tarde. Há comentários que foi vista embaixo do sofá da sala. Dizem até que teve a ajuda de um chinelo e que hoje se encontra na rua, presa ao meio-fio de uma calçada qualquer. Mas são só comentários, nenhuma evidência. Para maior tranquilidade, devo citar mais um dado sem comprometer as investigações. Já existe o retrato falado. E mesmo que essa história acabe aqui, ela será encontrada, quente ou fria, salgada ou doce. Quer dizer, geralmente, né, era que eu ouvia assim os delegados, depois que tinha o retrato falado, eles achavam que a história já estava fechada, que ia pegar as pessoas. Então eu acho que eu peguei aquela pipoca, uma pipoca, né, daquela, e coloquei ela no processo dela, só que tem que, quando ela estourou, ela tomou um outro rumo, né? Então eu achei bacana essa coisa, e acho que eu sou meio que por aí, né? É contar coisas simples, né? Que está assim, no universo das pessoas. Ultimamente eu me lembro que choveu muito aqui na cidade de Niterói, e lá no Barreto, no bairro que eu moro, tem lá as ruas que enchem, né? E quem mora há tempo já sabe até por onde passar, né? E eu, incomodado com aquilo, como várias pessoas, né? Não só o Barreto acontece isso, como outros lugares. Aí eu pensei em fazer essa denúncia, mas através da minha poesia, né? Então nessa eu escrevi A Estante, né? Que a estante nada mais é e nada menos que uma história semelhante, né? Que eu falo o seguinte: no dia de chuva e de ventos fortes, percebi no meio-fio daquela rua sem muita importância uma letra presa por uma linha que se vestia em verso. E diante de tanta sujeira, sob relâmpagos e trovoadas, o bueiro rejeitou esse tal verso. Consequentemente, veio a represa, onde o mesmo verso, por conta do momento, chegou até uma janela. Ao perceber o desespero do lado de fora e o silêncio das estantes,
decidiu morar ali, namorou e se casou com aquela ambientação. Dessa relação vieram linhas ou filhas e teve uma vida normal, como qualquer família. Essa é a história de uma letra qualquer que teve a sorte ou destino de conhecer uma linha, onde a união se deu num verso e, ao morar numa estante, vive hoje nesse poema, passeando entre olhos ou ouvidos de cada um. Qualquer caso ou semelhança será sempre uma mera coincidência. Quer dizer, é uma coisa assim bacana de você contar, né? A coisa da enchente, a coisa do bueiro, né? A água subindo e alguém sobrevivendo, e usar isso na poesia. Então eu como se tivesse pego uma letra e eu daqui olhando a letra, né, sendo rejeitada ali no bueiro, e ela, por ser um pouco mais leve, subindo, chegar à altura de uma janela, ter a opção de ou ficar afogada ou de repente partir para o outro lado da janela e ver o que dá. E essa letra deu sorte, que acabou virando um poema, né? E curti, assim, você falando aí pela leitura dos seus poemas, né? Então tem o que eu poderia dizer assim, que o que te inspira, o que te motiva a escrever, né? O que faz com que você escreva são essas coisas do cotidiano, do dia a dia, esses acontecimentos, as coisas que você observa. Como é que é isso? Assim, esse momento de escrever, de captura de algum fato ou de alguma imagem, como é que é isso? Essa produção, né? Essa produção. Eu acho assim, tem um poema, né, que ele não tem nem título, né, que eu falo dele o seguinte, assim, pega um momento que me assalta e quebro em várias fraturas expostas e expõe em paralelo universos diversos. Fotografo vivências, olhares, odores e até mesmo o sentimento captado pelo som de quem conta uma história. Inspiro tudo e transpiro o sumo. Revelo a essência em palavras e sigo discretamente por trás das linhas, fazendo desse movimento um retrato falado. Tá? Então eu acho assim, essa coisa de você estar aberto, né? Não necessariamente você vai escrever um poema, mas você está aberto, até porque você, por ser um poeta, né? Você está sempre aberto. Então, o que o outro te conta, talvez até de um caso ou de uma história que essa pessoa viveu, de repente sempre tem alguma coisa interessante, né? Que eu posso estar usando num próximo momento, num próximo poema, né? Então eu gravo aquela imagem porque eu acho assim, o falar, né, é uma coisa bacana, mas na hora que você está ali escrevendo, né, eu sempre acho assim, eu procuro ter um movimento, né, um ritmo, né? Por isso a questão da pontuação, acho que determina também um pouco disso, né? Mas também eu procuro criar o verso, né? Ou de repente que o verso não dê essa determinação, mas a própria estrofe determina uma imagem, tá entendendo? Não necessariamente a imagem que está na minha cabeça, mas que provoque uma imagem, tá? Então eu acho bacana essa coisa do movimento, né, que eu procuro dar ao texto, né, e criando sempre uma imagem, né, na cabeça de quem está vendo, da mesma forma que quem está falando um poema que eu estou ali assistindo, cria uma imagem na minha cabeça, que eu possa viajar, né? Eu me lembro que uma coisa assim que o cara que
um dos poetas que estavam com o Cuca, ele falava isso ficou na minha cabeça. Eu quero fazer a minha poesia, ela é para quem pode ouvir, ela é para quem não pode ouvir, mas que possa me ver, né? E que não possa me ver, mas que possa me sentir. Então, eu faço um poema, né, que provoque essa sensação nas pessoas, né? Eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa meio que tranquila, né, eu uso essa tranquilidade no falar, né? Eu tô falando ali, eu tô vendo as pessoas, né? Eu olho nos olhos, né? Eu vejo a emoção. Eu me lembro, Andréia, que eu estava uma vez falando um poema que você estava na plateia, né? E eu tô ali, tô olhando todo mundo, mas a sua expressão, né, foi uma coisa que me emocionou. Eu falei assim, cara, André pegou o lance, sabe? E outras pessoas que estavam ali, eu não senti a mesma expressão, né? Então, quer dizer assim, pô, isso é o grande lance, você perceber, né, que uma pessoa dali, né, pegou o esquema, porque não só você estava entendendo, mas você estava sorrindo, dando aquele ar de riso. Eu falei assim, cara, o André pegou mesmo a coisa do poema. Eu falei assim, tanto que depois eu fui lá e falei contigo, cheguei, pô, André, eu gostei, eu percebi esse lance. Isso é muito bacana, né? Mas também isso não é o grande lance. Muitas vezes você pode estar falando um poema que você acha que ele é bacana e você não sentir emoção nas pessoas. Então cabe a você achar que aquilo ali é normal, né? Também é normal, mas também cabe a você criar alguma coisa no texto, sem mudar as linhas, que você possa envolver as pessoas. Que acho que isso é o objetivo, né? De criar esse conforto, mas ao mesmo tempo criar um desconforto. Você tem ele aí? Você lembra qual foi? Eu não lembro qual foi. Eu não sei, eu tenho ele aqui, agora eu não me lembro qual foi. Esse aqui, ó. Vento noturno. Talvez eu seja o maior homem do mundo, maior que o seu pensamento. Quem sabe, seria eu o menor da terra, minúsculo que nem um grão? Só há amorosidade que vem no vento noturno, que está no sopro da sua consciência e que se vai como se fosse vento. E tem também uma questão que eu me lembro que uma vez eu estava numa situação que a pessoa me perguntou, alguém, acho que foi a mãe de um amigo meu, né, que perguntou como é que é essa questão que você escreve, que você essa questão de pontuação, isso te preocupa? Logicamente eu escrevo, peço alguém depois para dar uma olhada, uma pessoa de confiança, né, que é o Wagner, é um cara assim que ele tem uma base legal e ele não olha como um professor, ele olha como um poeta, tá entendendo? Então, algumas coisas não tem como estar ali, mas algumas coisas tem opções de você mudar. Então, ele te deixa à vontade, né? E quando falaram uma vez sobre a questão dos pontos, né? E aí eu pensei como é que eu poderia usar isso, né, de uma forma tranquila. Aí eu escrevi, né, em tempos de primeira pessoa, né, que eu falo o seguinte: nas rimas eu remo, nas concordâncias eu acordo, nas vírgulas eu entro, nos pontos eu paro, nas exclamações eu me inibo, nos travessões eu me solto, nas interrogações eu me pergunto, nas reticências eu me calo, né? Que são vários momentos interessantes, né, de pontuação, que de certa forma tem isso mesmo, a
a reticência te dá essa coisa do silêncio e reflexão, né? O travessão é uma coisa que você pode soltar, né? Ou alguém soltar, é uma questão de mudança, pode ser você ou uma outra pessoa. Então, quer dizer, eu uso essas informações para introduzir dentro de um poema, né? Sem ser uma coisa assim, super natural, sem banalização. Quer dizer, tudo vira poema, né? Tudo pode virar um poema. E quando, assim, você falou, né, do seu percurso, da timidez, e depois que você começou a ler seus textos, mas quando é que esse despertar para a poesia, como é que iniciou a sua escrita? Foi alguma coisa que surge, ou alguma coisa que você teve algum empurrão, algum estímulo, algum incentivo mais específico para iniciar mesmo a escrita? Eu acho assim, eu me lembro que eu gostava de ler, né, e gosto ainda de ler, mas não tanto quanto antes. E tinha um professor, né, chamado Short Nunes, um professor de português, que eu conheci num curso que eu fazia, né? Ele era apaixonado por Manuel Bandeira, né? E ele falava umas coisas assim do Manuel Bandeira que eu ficava apaixonado, sabe? E eu sempre ficava com aquilo guardado em algum lugar da minha cabeça, de fazer um poema, alguma coisa assim, meio que Manuel Bandeira, né? Que era um cara assim, além do tempo, né? Enquanto os caras que eram os modernistas que você achavam além do tempo, não conseguiram entender, né, o Manuel Bandeira, né? E paralelo a isso, né, tinha uma questão também que me chamava muito a atenção, foi a questão quando um cara me apresentou haikai, né? Aí o cara falou, pô, sobre o haikai, aquela coisa toda, e ele me dava também mais informações bacanas. Ele falava muito do Basho, né? Basho, o cara japonês, papapá. E nessa época eu era meio que garoto ainda, e a minha madrinha tinha, por conta do meu nome, né? Ela casou com um japonês. E eu uma vez eu perguntei a ele, quem é Basho, né? E o cara falou de Basho, ele falou, não, Basho, a poesia japonesa. Ele falou, não, ele é um cara bacana, né? Ele faz uns poemas japoneses. E aí esse rapaz me explicou sobre essa questão. E ele falando assim, e tem um cara aqui no Brasil que os japoneses respeitam muito, porque é um dos maiores tradutores da nossa cultura, que foi a primeira vez que eu ouvi falar no Paulo Leminski. Ele falou assim, o Paulo Leminski é o cara que um dos maiores tradutores e respeitado pelo japonês, Paulo Leminski. Isso era garoto. E depois eu li um livro do Basho, né, e percebia, né, mesmo não estando muito ligado àquilo, a sensibilidade e a imagem, né, que o haikai produzia, né? E o japonês tinha aquela coisa bem tradicional, né? Então não sabia muito dos haikai brasileiros, mas gostava muito do japonês. Depois, com o tempo, né, eu li alguma coisa do Leminski, que também me apaixonei, talvez por conta disso, dessa sensibilidade, dessa leveza, né? Pelo menos das coisas que eu conheci, né? Depois conheci pessoas que conhecia ele, né? E tem essa coisa da japonesa, da poesia japonesa. E uma vez eu me lembro que uma menina cismou que eu tinha que levar os livros para uma pessoa dar uma olhada. Aí falou que eu chegasse na Nova Fronteira, procurasse uma menina X que era amiga dela. Aí eu cheguei lá e falei, ó, a gente não trabalha com poesia, mas como você veio aqui amando de fulano de tal,
eu vou pegar os seus textos, eu vou ler, vou dar um parecer para você. E quando ela no parecer dela, ela dizia que a minha poesia tinha uma coisa assim meio que não era uma poesia na linha japonesa, mas lembrava por conta da sensibilidade, né? E fazia umas comparações, né? Então, assim, e através da poesia, né, uma boa parte das pessoas fora do bairro que eu conheço, né, foi através da poesia, né? É porque, de repente, estavam em ambientes que me ouviram falar. Eu me lembro que tem uma menina, uma poeta, que ela fez um sarau lá em Santa Teresa, me chamou, eu fui, e começou de manhã, de tarde, acabou à noite, todo mundo falando. E eu me lembro que eu falei um poema, né? E passou durante a semana, aí a mãe dela me ligou, falou se a filha dela tinha entrado em contato comigo. Eu falei que não. Eu falei, não, porque tinha uma amiga minha que queria entrar em contato contigo, né? Aí queria seu telefone, mas a Marta é meio cheia de coisa, eu falei para ela falar com Marta. Aí a Marta falou que ia falar contigo para te passar o telefone. Aí, enfim, essa mulher, né, que morava na época, não sei se namora, ali no Maitá, ela estava terminando uma tese de mestrado, né, e estava usando elemento para falar da questão do... Não sei se era barulho ou medo. Eu sei que eu falei um texto, né, lá, né, que era a questão do silêncio. E ela achou que a forma que eu falei era a forma que ela precisava para ilustrar o trabalho dela. Isso eu permitia. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí ela falou, não, depois eu te dou uma cópia do trabalho e vou te botar próximo de pessoas e vou citar onde você costuma aparecer. Eu falei, na época era o CEP ali. E ela foi, depois mandou para mim pelo correio a cópia da tese dela lá. Então ela me botou assim, eram 3 poetas, né? Um era eu, o outro era Carlos Drummond de Andrade e o outro era o João Cabral de Melo Neto, né? Olha só que felicidade, né? Então, quer dizer, são situações que acontecem que você está ali naquele momento, né, falando do seu poema e de repente ele se encaixa, né, na história ou no momento de alguém, e muitas das vezes ele pode ter até aproveitado. Mas aí tem teve uma época que eu também trabalhava, né, no Rio. Eu sempre trabalhei no Rio e pegava, quando eu comecei a trabalhar, ainda não tinha essa questão da ponte. Aí depois passou até a ponte, então eu já pegava um ônibus no Barreto, conseguia chegar ali na Tijuca, né? Eu trabalhei em vários pontos da Tijuca e cheguei a trabalhar ali na parte da Afonso Pena. Então, como eu chegava cedo, eu sentava ali na praça, tinha aquelas pessoas que ficavam caminhando ali. Ali eu dava uma relaxada, porque eu pegava um ônibus super cheio. Só que quando chegava ali na Marins e Barro, ele já estava vazio e dava para descer tranquilamente. E ali, né, naquela coisa do ônibus e sentar, né, ali na praça, vendo as pessoas caminhando, me levou a escrever um texto chamado Exatamente Hoje, né, que eu falo o seguinte, exatamente hoje. Hoje eu acordei na necessidade puramente sincera, e por que não sanguínea, de exercitar versos novos dentro de um ritmo pós-moderno, se assim posso afirmar. Hoje, ao cruzar o portão da residência na qual convivo, saí na implicância comigo mesmo, de perceber sons, cheiros, cores, fragmentos de conversas e também em ver pessoas caminhando em praças ou cruzar com tantas outras num ônibus cheio no meu trajeto cotidiano. Gostaria também de ouvir a sonoridade rítmica de um só verso,
entre tantos outros, de um amor que se foi no vento e retorna vezes outras como se fosse uma brisa a me cortar todo. Na realidade, eu gostaria de tantas outras coisas nesse exato momento onde me privo de palavras, deixando à vontade o meu inconsciente consciente. Eu acho mesmo que hoje, exatamente hoje, é um bom dia para eu chorar. Quer dizer, você vê que eu uso ali a coisa do ônibus cheio, eu uso as conversas, né? Tanto ali na praça quanto no ônibus. Quer dizer, eu uso elementos do meu cotidiano, né? Que eu pego, né? E jogo dentro da poesia, né? E de repente muitas pessoas se identificam porque tá naquele eixo ali ou tem essa vivência do ônibus, se vê nessa situação, né? Tem também um poema, né, chamado Mar, né, que eu me lembro assim que eu queria falar do mar, mas eu queria falar de um mar, né, de sentimento, mas que funcionasse dentro da minha pessoa. Então eu escrevi esse poema chamado Mar, que eu falo o seguinte: sinto dentro do corpo um mar de sentimentos. Tento canalizá-lo para a garganta e expressá-lo em palavras. Não consigo. É muita água, é muito sentimento. Peço que entenda mais do que possa perdoar. Você não imagina o que sinto quando esse mar que carrego entra em ressaca, né? E é um poema que eu acho forte, é um poema que eu acho assim, emocionante, né? E ele é visual, porque é um mar passando pela garganta, né? E é todo um sentimento, né? Que como o mar ele arruma um jeito para sair, né? E não ficar preso dentro de mim, porque ninguém consegue carregar um mar dentro de si, né? Então ele tem que sair mesmo, né? Então é uma coisa assim bacana que eu achei naquele momento de usar o mar para expressar o que eu estava sentindo, né?